Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso amado Pai, nosso Deus, nosso libertador, nosso mestre e aquele que nos ama mais do que qualquer outro nesse mundo. Nós invocamos nesse momento a tua presença, Deus, para que o Senhor venha abençoar essa meditação que faremos agora. Que o Senhor venha usar os nossos lábios para nos comunicarmos umas com as outras no teu espírito. E que a gente, meu Pai, venha sair dessa noite cada vez mais edificadas, mais firmadas, mais convictas do caminho que escolhemos para seguir. E que a gente venha alcançar o nosso alvo, meu Pai, que é o Senhor, portanto, nos dá a sabedoria necessária para que possamos continuar a nossa jornada com êxito, buscando sempre, meu Pai, a perfeição, ainda que sejamos pecadoras e falhas. Mas nós queremos dedicar as nossas vidas para te agradar. Assim nós entregamos essa meditação em tuas mãos, confiantes de que o Senhor já está conosco e que o Senhor vai falar a cada uma de nós, segundo a tua vontade, segundo a nossa necessidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 26. Vamos começar aqui, versículo 1. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Estão lembradas dessa fome? Essa fome que fez com que Abraão fosse para o Egito uma vez apenas, né? Mas ele acabou indo para o Egito, justamente fugindo da fome, procurando pastagem para o seu gado e um lugar mais próspero para o seu povo. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. A gente já viu aqui que Abimeleque necessariamente não é o nome de uma pessoa, mas sim um título, tá? O título era Abimeleque, que nem a gente tem hoje o título presidente, tá? O presidente do Brasil foi ali, não sei aonde, né? A gente vai entender que é a pessoa de suma importância dentro daquele país, apesar do nome não ter sido citado. Então, você vai saber quem é o presidente do Brasil, apenas pesquisando e descobrindo a época, quem é que está lá governando. E a gente vai ter aqui a mesma coisa, Abimeleque, rei de Gerar. Qual era o nome dele? Deus sabe, mas potencialmente não é aquele mesmo Abimeleque que esteve com Abraão. Pode ser? Bom, pessoal, pode, né? Se a gente for imaginar que esse homem está vivendo bastante, aí, sei lá, seus 90, 100 anos, sim, pode, não tem problema nenhum, mas o mais provável é que não, que seja o seu filho, o sucessor daquele Abimeleque primeiro, tá? Rei dos filisteus até Gerar. E aí aparece aqui o seguinte, na minha concepção, o verso 2, 3 e 4 e 5 vem antes do verso 1, é minha concepção. Como o autor do texto não tem muita obrigatoriedade de obedecer uma ordem cronológica, tá certo? Então, ele faz as coisas mais ou menos do jeito que ele acha importante, né? E por que eu digo isso? Pelo seguinte, porque o Senhor apareceu a ele quem? Isaque, e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Bom, se a gente está vendo Isaque recebendo uma exortação de Deus, né, no sentido de, olha, não vá para o Egito, mas no verso 1, a gente já sabe que ele se fixou em Gerar, então não faz muito sentido que Deus venha falar com ele depois que ele já se estabeleceu. Né? Então, imagino que aonde ele estava, né, lá por aquele poço, né, Bé, Lai, Roi,
né? Ele estava morando por ali, veio a seca, então ele decide sair dali. E talvez tenha passado na cabecinha dele ir para o Egito, sim, porque o Egito está perto dali. Mas então vem Deus e o exorta, antes que ele cometa as mesmas falhas, né, o mesmo erro, o mesmo equívoco que o pai Abraão, vem Deus e já exorta ele, antecedendo essa possibilidade. Então ele vai lá e fala, e o Senhor apareceu a ele e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra e eu serei contigo, né? Então ele vai lá e dá aquela reforçada numa promessa que ele já sabe que existe. Habita nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente, né, a tua geração, aos teus filhos, eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaac habitou em Gerar. Então, o que eu imagino é que ele lá no poço, né, de Bela e Roi, nome ruim, danado para falar, então, perto daquele poço lá, ele ficou tentado a ir para o Egito, a descer para o Egito, porque de fato era bem mais perto ir para o Egito, e o Egito tinha lá o Rio Nilo, aquela história de ser uma nação próspera, uma nação grande, né? Então Deus fala e aí ele chega e, opa, não, vou seguir a orientação do meu Deus e eu vou peregrinar por essa terra. Que terra é essa? Canaã, né? E ele vai acabar ficando ali próximo a Gerar, próximo dos filisteus, onde o próprio pai já havia morado antes, certo? Então, existe uma certa familiaridade com aquela região, ele já conhece mais ou menos aquilo ali, e ele volta, né, para peregrinar naquela região. O que eu acho interessante aqui, pessoal, não sei se isso também chamou a atenção de vocês, é o seguinte, no verso 5, porque Abraão obedeceu a minha voz. Até aí, tudo bem, a gente já viu Deus falando com Abraão, né? E ele obedece a voz de Deus. E guardou a minha ordem, beleza, né? Deus deu a ordem, Deus deu a direção para Abraão, Abraão obedeceu, né? Meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Aqui agora já pega um pouquinho a gente, porque nós temos a consciência de que até aqui não existem estatutos ou mandamentos ou leis, pelo menos não escritas. Então, como vocês são meninas perspicazes, gostaria de ouvir vocês a respeito desse verso. O que, é que vocês acham que o autor está querendo dizer a respeito de meus estatutos, mandamentos e minhas leis? Diga aí, Neide. Porque Abraão confiou? Sim. Poderíamos dizer que sim, mas ainda está raso. Diga aí, Isis. Eu me questiono se não haviam leis naquela época, porque a gente viu o exemplo do receber o estrangeiro e fazer o possível por ele. Isso me parecia, não sei se uma lei, mas uma tradição por parte dele. Então, Beleza. poderiam haver outras tradições que aqui pode estar sendo chamado de leis, e a gente entende de outra forma as leis como algo escrito, e nesse momento é algo imposto pela cultura, pela hereditariedade ou pela oralidade, né? Falado, levado isso pela fala. Beleza, já é uma coisa
né, um pouco mais profunda. Fala aí, Adriana. Eu não sou entendida de lei, né? Mas eu acho assim que por ele ouvir de Deus a confiança, obediência, isso se tornava até um mandamento para ele, porque ele obedecia. Então, ele dá o dízimo, se tornou uma lei para ele. Ele colocar Deus em primeiro lugar se tornou uma lei para ele. Então, a partir de cada etapa que ele ia cumprindo, se tornava um mandamento, não digo uma tradição, mas um, meu Deus, uma palavra assim mais correta de falar, um Princípio mandamento, para ele? um princípio para ele, seria um princípio para ele, né? Eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci, eu vindo à luta, eu dei o meu dízimo, cada coisa que ele passava, eu aceitava o meu próximo na minha casa, mesmo eu não conhecendo, eu dava de vestir, de comer. A gente lembra até de Jesus, né? Quando fala assim. Então, para mim, as leis foi sendo feita baseado no que Abraão ia também fazendo e estabelecendo. E isso ele passava para os filhos, para os seus servos, para as suas mulheres, as suas concubinas, tudo que ele absorvia de Deus. Então, para ele, era uma lei. Ok, aí você vai dizer a mesma coisa que Isis, mais ou menos, né? Que aquelas práticas que ele tinha eram transmitidas e tidas como lei. Ok, quem foi que deu essa prática para ele? A cultura local? E outra, vocês viram Abraão devolvendo o dízimo mais alguma vez, além daquela? Em que ele se encontra com Melquisedeque? Então, por que o dízimo aqui seria uma instituição, uma lei? Eu acredito porque ele não teve a oportunidade de também fazer o dízimo novamente. Porque se ele tivesse essa oportunidade, porque se a gente for analisar, em cada lugar que ele passou, ele estendeu um altar. Ele voltou para esse mesmo lugar, ele novamente foi lá nesse altar. Então, eu acredito que se houvesse como ele ofertar o dízimo dele, ele faria. Como Deus fez uma aliança com ele, colocou os animais, né, entre uma parte e outra, e Deus passou pelo meio. E aí um pacto, um sacrifício, acho que sacrifício é a palavra, né? Sacrifício. Quem Então, mandou eu ele fazer acredito esse pacto? Deus. Quem mandou ele dar o dízimo? Deus. Que hora Ou isso não, foi aconteceu? dele. Acho que foi dele mesmo, quando ele não quis ficar com nada daquilo que os despojos daquela guerra. Então, você está querendo me dizer que o dízimo que ele deu não era de algo próprio. Foi conquistado. Era dele, por lei era dele, porque ele conquistou. Mas aí ele não quis ficar para si e ofertou, porque teria, se eu não me engano, como era o nome? Matusalém, não, como era o nome do homem? Melquisedeque. Meu Deus, como é que esquece o nome de Melquisedeque? Como? O nome é muito complicado de dizer. E aí ele ofertou, por quê? Porque naquele lugar também precisava daquilo, ele tinha muito. Então, para ele, seria algo a mais para ele, mas ele preferiu ofertar, dizimar. Uhum. E onde é que vem o mandamento? Estou querendo entender de onde é que veio o mandamento. Fala, Isis. Tem coisas que só são fruto do relacionamento você e Deus, que para mim parece normal, né? Tem pessoas que beber é normal, tranquilo. Para mim, para o meu relacionamento com Deus não é aceitável. E isso se torna um mandamento, se torna uma lei nesse meu relacionamento com Ele.
Boa! Aí sim, aí já foi uma resposta profunda. Abre Jeremias capítulo 31 aí, pessoal. E a gente vai perceber que sim, essas leis e esses mandamentos vieram de Deus por causa de um relacionamento pessoal entre Abraão e o próprio Deus. E aí a gente vai ter o seguinte, Jeremias ele vai estar lembrando isso aqui, alertando, ou melhor, prevendo algo que vai acontecer no futuro, mas que potencialmente foi o que já aconteceu aqui com Abraão. Então, Jeremias 31, ok? No capítulo 31, no verso 33, a gente vai ter o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, é justamente isso, o relacionamento que essas pessoas vão ter com Deus, né, vai formar esse conteúdo legal, esse conteúdo, né, de proceder, de comportamento, de como ser ou como deixar de ser diante de Deus. A gente vai ver um Abraão frouxo sendo desenvolvido e virando um Abraão mega corajoso, um guerreiro, inclusive, né? Então, ele vai tendo esse aprimoramento no seu comportamento, justamente de acordo com o seu crescimento espiritual, baseado no relacionamento íntimo com Deus, tá? Então, é justamente isso aí. Então, quando alguém vier perguntar a você, a Bíblia está se contradizendo, ainda não existia um código de leis nessa época, verdade, não existia, né? Literalmente, não existia por escrito, uma coisa impressa, né? As tábuas da lei, não existia, tá? Mas existia já o conteúdo, tá? Uma prática de um relacionamento pessoal com Deus, que vinha só de Abraão? Não vinha só de Abraão. Como a Isis falou aí, né? Vinha pela oralidade, vinha passando de um para o outro de seus antepassados, né? A gente vai ver aí de Noé para frente. Por que de Noé para frente? Tá? Porque a gente vai perceber que Noé, que enfim, depois do dilúvio, para começar a dar continuidade aos ensinamentos de Deus. Lembra que Noé era profeta? Então, ele falava, distribuía, disseminava esse conhecimento e eles iam passando um para o outro, até que a escrita fosse formalizada e até que um código realmente fosse organizado. Tá bom, pessoal? Então, a Bíblia não está se contradizendo, muito pelo contrário, isso está fortalecendo a ideia de que para você obedecer a Deus, necessariamente, você não tem nem mesmo que ter aquela compreensão de tudo que está escrito na Bíblia. O que você precisa ter um relacionamento com Deus. E aí o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo hoje, na pessoa do Espírito Santo, vai direcionando o seu comportamento, vai direcionando as suas atitudes, né? Vai favorecendo as suas escolhas de acordo com a vontade de Deus. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Volta aí para Gênesis. Ok, verso 6, repete praticamente o verso 1, né? E habitou Isaque em Gerar. Então, ele ficou por ali, junto com os filisteus mais uma vez. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse, ela é minha irmã. Pois ele temia dizer, ela é minha esposa, para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. Bom, já vimos essa história 2 vezes acontecendo com Abraão, certo?
E as duas vezes não foram coisas muito legais, e Deus teve que intervir em ambas as vezes para resolver a situação desagradável que Abraão gerou para a própria Sara. E agora vem Isaac e mais uma vez repete esse comportamento. E aí, pessoal, vamos avaliar o que nos leva a compreender. Esse homem acabou de ouvir do próprio Deus que ele ia ser abençoado nessa terra, que ele continuasse nessa terra, porque Deus ia ser com ele. Não, se Deus vai ser com ele, por que eu vou ter medo agora de morrer? Né? Então, a gente vai perceber essa falta uma falta de confiança, pelo menos não tem 100% de confiança em Deus. Vocês concordam comigo? Né? Senão não faz sentido ele chegar e mentir, e dizer, não, ela é... E aqui a mentira foi realmente uma mentira deslavada, né? Porque Rebeca não era irmã. Rebeca não era irmã, tá bom? Bom, se a gente for pensar, né, como judeus, os hebreus, eles chamavam todo mundo de irmão, tudo bem, não está falando uma mentira, mas pelo menos a Sara era meio irmã de Abraão. Rebeca aqui é prima, né? Prima de primeiro grau, segundo grau, nem parei para avaliar isso aí. Mas, de fato, não são irmãos. Então, eu vou perceber isso aqui. E outra coisa que eu vou perceber, que posso estar falando uma bobagem, mas foi o que eu entendi. Sabe aquele povo que ouve a palavra de Deus, tem a promessa de Deus, lê a palavra de Deus, e aí fica com medo e diz, é melhor vigiar? Deus mandou vigiar antes de orar. Então, isso aqui, esse comportamento de Isaac, me mostra um certo receio, um certo medo, uma falta de confiança no Deus que ele acabou de ouvir falar com ele. No Deus que abriu a madre, né, da esposa dele. No Deus que acompanhou o pai e a mãe dele por tanto tempo. No Deus de milagres que ele já conhece. Vivendo experiências que ele já sabe que os pais passaram e que nem precisavam usar esse tipo de artifício e de mentira. Por quê? Porque Deus era com ele. Né? E aí a gente vai ver isso aqui. Então, quando eu vi isso aqui, né, ele temer morrer, me veio logo aquela história, rapaz, é que nem aquele povo, que tem medo de tomar uma atitude de fé e fala, não, é melhor vigiar, né, porque a gente tem a promessa, né, mas é melhor vigiar. Enfim, é meu pensamento. Vamos nessa. E aconteceu que, quando ele já estava lá um longo tempo, quanto é um longo tempo? Deus sabe, né? 2, 3, 10 anos, não sei. Mas um longo tempo. Cadê? Me perdi. Assim. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua esposa. Que tipo de brincadeira era essa que fez esse rapaz olhar com maus olhos, né, a relação entre os irmãos? Não sei, de repente, um beijinho ali na nuca, né, uma mãozinha aqui, uma mãozinha lá, mas, enfim, uma intimidade tal, né, que alertou Abimeleque. Ele olhou, gente, que história é essa de irmãos se pegando desse jeito? O que me leva a crer que até dentro da cultura desse povo, o relacionamento entre irmãos não seria uma coisa tão bem vista, senão não chamaria a atenção dele, né? Mas ele parou, olhou e ficou pensando, como é isso, né? Vamos tirar uma satisfação com esse rapaz.
para ver se ele está pecando aqui em meu território, porque eu não gosto desse negócio de pecado com Deus, que esse Deus deles é muito severo, eu não quero que respingue em mim. Então, ele vai lá e chama o Isaac para bater um papo. Outra coisa, né, que a gente pode ver aqui, é que não adianta, né, gente? Por mais que se passe um longo tempo, a mentira tem perninha curta. Ela não vai correr tão longe. Um belo momento, tudo vai estar às claras, né? As coisas vão ser apercebidas e a verdade vai vir à tona. Em outras palavras, não vale a pena mentir. E Abimeleque chamou Isaac e disse: eis que ela certamente é sua esposa, né? Então ele não pergunta, né? É sua esposa? Não, ele já vai dizendo. Impossível você ter esse tipo de intimidade, esse nível de brincadeira com uma mulher e essa mulher não lhe ser a esposa. Então ela é sua esposa. Então, como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaac lhe disse: porque eu disse para que eu não morra por causa dela. Porque eu temi, né? Porque eu tive medo, que eu não sou esse valente todo. E a gente vai ver, pessoal, a personalidade do Isaac. De fato, não é um homem de guerra, como Abraão não era um homem de guerra, como todos os patriarcas não eram homens de guerra, mas eles eram poderosos e fortes. Por quê? Quem saberia dizer? Fala aí, Cristiane. Fala aí. Por que que eles eram poderosos e fortes? Porque eles confiavam em Deus. Eles tinham um Deus que... Por isso mesmo, pessoal. Porque eles tinham Deus, entendeu? Se eles se propusessem a entrar numa guerra, eles seriam vitoriosos, porque eles tinham Deus. Não porque eles realmente fossem os caras, mas porque Deus ia na frente, eles já tinham uma promessa de Deus. Então, não tinha por que eles temerem, certo? E Isaac não entende isso. Lembra que, ainda lá em Gerar, a gente vai ver Eu posso que... falar? Só uma coisa. Na verdade, Deus ele vai fazendo as coisas no momento certo. Pense bem, Abraão tinha servos, mas na realidade ainda não havia um povo. Jacó tinha servos, mas ainda não havia um povo. Para haver um povo, foi preciso eles ficarem, entre aspas, dentro do Egito, né? Crescerem, se tornarem um povo. Aí, então, Deus levantou Moisés, que tornou o povo hebreu um povo guerreiro, porque aí eles já tinham, assim, como é que eu vou dizer, número de hebreus suficiente para ter um exército hebreu. E Abraão levou Jacó num certo momento. Mas, na realidade, ali deles, naquele momento, não era ser guerreiro, não era guerrear com aquelas pessoas, era formar a nação. Então, eu vou interpelar a senhora. Eles tinham condição, sim, de ser um povo guerreiro, até porque a gente já viu a história dos 318 valentes de Abraão. Então, eles tinham, sim, essa possibilidade, e eles já tinham um povo, sim, constituído. Se eram 318 valentes, lembra lá? Os 318 valentes nascidos na casa de Abraão. Bom, se eram 318, imagina a família desse povo. Os filhos, os pais, esposas. Era, assim, um Querendo povo. dizer que não era da vontade de Deus ainda. Não era questão de necessidade, não era da questão do... Não. Não era também a questão da vontade de Deus. Não era questão de ter a vontade de Deus. Era questão de, nesse momento, eles não precisarem se esconder, porque eles eram um povo forte. E é isso que a gente vai perceber aqui, entendeu? Eu estou antecipando o que a gente vai ler. Ele não tinha por que temer, porque ele tinha um poderio. Agora, Abimeleque temia ele. Aonde eu quero chegar com isso?
Às vezes nós temos um potencial, uma capacidade, e a gente não leva isso em conta. As pessoas em redor, todos percebem, né? Todo mundo percebe, poxa, você tem um potencial, você tem uma atitude, né? Você tem uma capacidade, você tem um dom, você tem um talento, por que você não explora isso, né? E aí Abimeleque vai ver isso. Rapaz, esse cara é poderoso. Não dá para ele ficar perto da gente. Não dá, ou a gente bota ele para fora, ou a gente faz um pacto com ele, tá? Né? E as coisas são assim com a gente também. A gente não se dá o devido valor. Isaac não reconhecia o devido valor. Primeiro, ele nem entendia plenamente, até aqui, pelo que parece, ele não entendia plenamente o Deus que ele tinha ao lado dele. Porque assim que ele recebe a promessa, ele dá uma amareladinha em mente, né? E aí ele continua aqui vivendo no meio desse povo. Abimeleque vai lá, dá uma forçadinha e ele cede. Ele não cria nenhuma resistência. Por quê? Porque era um cara pacato. Não é porque ele não tivesse condição de bater de frente com aquele povo. É porque ele era um homem pacato. Porque, diga-se passagem, Abraão foi com 318 atrás de um exército de 5 reinos. 5 reinos, não, de 4 reinos. 4 reinos. Imagina o exército de 4 reinos contra apenas 318. Então, ele tinha, sim, esse poderio, entende? Tinha essa potência toda. Fala aí, Cristiane. E assim, o rei Abimeleque, ele não temia, não era nem um homem. Ele temia o poder de Deus, porque ele já tinha vivido lá atrás com Abraão, né? Quando ele tomou Sara, e Deus cerrou a madre das esposas e perturbou ele. Então, ele tinha um pacto com Abraão de não fazer mal ao povo de Abraão, nem Abraão ao povo dele. Então, era Deus que ele temia. Pois bem, muito bem observado, Cristiane. É justamente, tá? Como é que quem está de fora reconhece o seu valor e você, que está dentro da comunhão com Deus, não percebe o potencial que você é. Isso que eu queria chamar a atenção, tá? Isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Como é que você é tudo isso e você fica escondido atrás dos seus problemas, com medo de seus problemas, né? Se permitindo ser envergonhada por causa dos seus problemas. Quando, na verdade, era para você estar superando tudo isso. Era para você não ter problemas? Claro que não, não vamos ser idiotas de pensar algo parecido. O problema vem para todo mundo, e é necessário até que venha, porque senão a gente se acomoda, né, e vira uma pasmaceira só. Os problemas são interessantes porque estimulam a nossa fé e amadurecem a gente, tanto espiritualmente, né, como materialmente, fisicamente, né, a gente vai caminhando junto, e vai crescendo, tá certo? Mas o interessante é a gente observar isso, pô. Como é que muitas vezes eu me permito ser tomada e dominada por um determinado problema, por uma determinada situação, quando eu que deveria estar lá administrando aquela situação e deixando muito claro para Satanás quem é que manda nesse problema, né? Que é o próprio Deus, não é a gente, claro. Bom, então vamos lá. E Abimeleque chamou Isaac e disse, eis que ela certamente é sua esposa, como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaac lhe disse, porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse, o que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo, quem tocar neste homem ou em sua esposa, certamente morrerá. Então, se esse for o Abimeleque de Abraão, beleza, ele já tem uma experiência. Se esse for o Abimeleque, filho daquele Abimeleque de Abraão, ele já tem experiência da historinha que chegou aos ouvidos dele. Então, seja como for, esses caras são inteligentes o suficiente, muito mais perspicazes, inteligentes do que o próprio Isaac, para entender que não dá para arrumar confusão com o Deus desse povo. Entende? Isso é muito forte, muito forte. Aí a gente vai para o versículo 12. Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. Olha só. No versículo passado, o que a gente vai ver?
que Deus está abençoando ele com proteção. O que está no verso passado, no verso anterior? Abimeleque dizendo, olha, quem tocar nesse homem vai morrer. Ninguém mexa com esse homem. Ninguém mexa com esse povo. Não está escrito isso aí? Então, uma das primeiras coisas que ele vai ter, proteção. E aí ele chega aqui, então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. Enquanto vocês abrem em Mateus capítulo 13, pode falar aí, dona Maria. Abre o áudio. O Abimeleque, na verdade, de Abraão, não é o mesmo de Isaac? Ou Pode ser a que... Bíblia não diz isso, só a Não. novela que faz. A Bíblia não fala isso, tá? Justamente pela temporalidade, né, que se passou, pelos anos que se passaram. Não é preciso que seja o mesmo Abimeleque. Pode ser provavelmente o filho dele, porque Abimeleque não é um nome. Abimeleque é um título, tá? Então, é como eu dei o exemplo aqui, que a senhora chegou um pouquinho atrasada, né? Se a gente falar o presidente do Brasil, estamos falando de quem? Hoje, de Bolsonaro. No passado, de Dilma. No passado, de Collor. No passado, de Temer. Mas foram todos presidentes. E esse Abimeleque aqui, no passado, Abimeleque pai. E agora, Abimeleque filho, Abimeleque neto, entendeu? Então, Abimeleque, na verdade, é um título, não é um nome. Então, considerando que Sara estava grávida pela ocasião de Abimeleque, né? Depois, uns, sei lá, 30 anos depois, mais de 40 anos depois, vai Isaac. Então, talvez realmente esse Abimeleque, naquele tempo, não se vivia tanto assim, não. Não sei. Se a gente tirar pela genealogia, né, do povo de Deus aqui, essa galera realmente vive muito. Pô, a gente está tendo um Abraão que morreu com 175 anos, tá? Mas não nos dá certeza. Pode ser o mesmo? Pode. Pode ser diferente? Pode. Tá? Seja como for, esse Abimeleque teme o Deus dos hebreus. Tá? Então, aí em Mateus, no capítulo 13, no verso 8, a gente vai ter o seguinte, a parábola do semeador, né, a parábola da semeadura, onde vamos ter o seguinte, outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60, 30 por 1. Então, volta para Gênesis. O que está acontecendo aqui com Isaac? A semente dele está multiplicando 100 por 1. Ele está tendo a colheita máxima, a produtividade máxima que se pode ter dentro de uma semeadura. Segunda bênção desse rapaz. A gente já viu ali a proteção e agora a gente está vendo literalmente provisão, tá? Ele está sendo enriquecido, bênção material, bênção financeira. Ele está sendo engrandecido, tá? Vamos lá? Vamos continuar. E olha que coisa interessante. Voltando em Gênesis. E o homem se engrandeceu e foi adiante, né? Então, ele está crescendo, está caminhando, ok? E cresceu até ser muito grande. Pessoal, o que é ser muito grande? Não faço ideia. Mas ele foi muito grande. Muito grande ao ponto de... Vamos no 14. Portanto, ele tinha posses de rebanhos, posses de gado e grande quantidade de servos. Olha aqui, dona Maria, muitos servos. Esses servos são povo, fazem parte, muitos servos. E isso tudo foi tão grande e tão interessante que os filisteus o invejaram, né? Assim que está escrito aí na sua Bíblia, esse povo invejou. A inveja, coisa antiga, né? Não é coisa de agora, não. Né? Começa lá com Caim, ou melhor, começa lá com Caim, e a gente está vendo que tem se manifestado, né, em todos os povos, com bastante igualdade.
vamos dizer assim. E dentro dessa inveja, pessoal, o que a gente pode dizer? Quem é que inveja você? Vamos lá. Quem é que me dá essa resposta? Maiana. Quem te inveja, Maiana? Não entendi. Milene. Quem te inveja, Milene? Quem quer ter o que eu tenho ou ser o que eu sou? Quem é que quer ter o que você tem ou ser o que você é? Fala aí, dona Cida. Eu acho que a inveja vem mais de quem está próximo da gente, vendo a gente. Exatamente. Então, pessoal, quem é que te inveja? Família, amigos e os bonitos aqui, ó, os vizinhos. Essa turminha é que vai invejar você. Aquela galera que está lá no ponto de ônibus, que vê você passando no seu carro, que vê você passando no seu ônibus e está parado lá no ponto, esse povo aí não inveja você, não. Eles não te conhecem. Quem é que inveja a gente? São justamente as pessoas que são próximas. Com quem é que a gente tem que tomar cuidado? Com ninguém. Por quê? Porque a gente tem a bênção de Deus. Então, tanto faz a inveja dessas pessoas. O importante é que a gente tenha comunhão com Deus, tá certo? Porque a gente vai ver que Isaac vai ser invejado, mas isso não vai parar o crescimento dele. Isso não vai parar a fortuna dele. Isso não vai parar a comunhão dele com Deus. Isso não vai parar Isaac. Pode dar uma atrasadinha no lado dele? Tá bom, vai dar uma atrasadinha. Mas, meu irmão, essa atrasadinha é para ele crescer mais ainda lá na frente. Então, inveja nenhuma pode parar uma pessoa que tem comunhão com Deus. Ah, mas eu sou muito invejada no meu trabalho, sou muito invejada na minha família. Velho, se você está conseguindo ser prejudicada, né, por causa da inveja de alguém, é porque você não tem a comunhão com Deus, que você deveria ter. Entende? Vamos ficar alerta para isso. Inveja não pega nas pessoas que são de Deus. Não tem conversa. Pode falar aí, dona Maria. Não, o que eu ia falar é que tem um livro, né, A Cabala da Inveja, e onde ele coloca uma interpretação judaica da inveja. Eles não interpretam a inveja como assim aquilo de que blusa bonita ali, né? Eu gostei. Isso não é inveja. Às vezes até a pessoa pode ser indelicada porque ele pergunta quanto custou, onde você comprou, sei lá. Mas não é inveja. A inveja, na verdade, ela vem com o julgamento de achar que você não merece a blusa que você veste, o marido que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem. Quem é Lília para ter essa casa, entende? Elas sempre olham como se você não merecesse aquilo. E por isso que a inveja é um pecado muito grande, porque não é só o fato de querer. Eu acho isso até normal. Nós nos modelamos, né, pelas pessoas mais velhas. Nós dizemos assim, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser dentista igual a fulano, né? Então, isso, às vezes, nos faz crescer. Mas quando a inveja não faz crescer, porque a pessoa ela acha que você não merece ser aquilo que você é. Você não merece ter a casa que você tem, você não merece. Então, tem uma lenda, né, que contam que Deus tinha 2 vizinhos, né, como você disse, o invejoso é da família, é o vizinho, e ele via o vizinho crescer e ele ia para Deus e dizia: por que você dá um carro a ele? Por que você dá uma casa a ele? E o outro ia lá para Deus e dizia: eu só tenho uma casa, me dê mais uma. E aí ele chegava para Deus e dizia: você deu mais uma casa a ele, ele não merece nenhuma, quanto mais duas. Então, um dia Deus se aborreceu, mandou marcar um anjo e dizer: vem aqui no deserto, tá hora. Chegou lá e ele disse: o que você pediu? Eu vou dar um dobro um ao outro. O ambicioso disse: ele pede primeiro.
Aí o invejoso que queria ver o fim dele disse, me tire um olho, me tire uma perna, me tire um braço. Pronto, lenhou com ele. Ele ficou, né, sem olho, sem braço e sem perna. E essa lenda, o cara, ele discute, né, esse rabino, ele discute essa lenda no livro, e ele vai mostrando o seguinte, o invejoso, quando ele se deixa dominar por esse sentimento, ele chega ao ponto que ele é capaz de se prejudicar para não deixar você crescer. E eu tenho um exemplo disso na minha família. Teve uma ocasião lá que o meu tio, que era o marido da irmã de minha mãe, propôs a meu avô comprar uma fazenda. Ele disse, eu só tenho metade do dinheiro. Se o senhor entrar com a outra metade, nós vamos ter muito lucro, tal. Essa fazenda ela tem até praia particular, é uma das fazendas mais prósperas da Bahia, ainda hoje. Mas o meu tio não deixou o meu avô comprar, porque ele disse que se meu avô comprasse, a minha tia teria a parte do marido dela e mais a parte do pai, então ela ia ser a irmã mais rica. Coisa feia, né? Mas o próximo não sabe é que meu avô não comprou fazenda e hoje em dia a filha e os netos dessa minha tia são os mais ricos da família e os filhos deles são os mais pobres. A inveja é uma coisa realmente triste. Mas a inveja, você realmente disse uma verdade. Eu sou uma pessoa que eu tive muita inveja na minha vida e eu acredito que, assim, atualmente, né, assim, sempre na sexta-feira, nas correntes de livramento, eu já te contei que aquela tortura que eu tinha foi depois que eu tive um problema, mas tudo isso, entendeu? Eu acredito que nas sessões de livramentos, nessas orações fortes, eu estou, entendeu, vencendo, porque, na verdade, eu não vou poder tirar todos os invejosos da minha volta. Não, não vai. Com Inveja certeza, até na senhora. igreja, talvez, não sei, mas eu não vou poder ficar, essa pessoa está me invejando, não sei o quê, eu acho que Não, isso vai ser ruim para não, mim. não, Então, eu e tenho que essa não entregar a é. Deus. Essa Eu não tenho que deve ser entregar a a sua Deus. preocupação. A preocupação deve ser ter aliança com Deus. A senhora participar dessas reuniões são interessantíssimas, entendeu? É uma coisa interessantíssima, mas não é tudo. Na verdade, isso é 10, 20% da solução do seu problema. Qual é a solução do problema real, pessoal? Aliança com Deus. A gente vai ver aqui que Isaac não tem o batismo com o Espírito Santo. Isaac, ele tem a promessa de Deus. Bom, você confia que existe uma promessa sobre a sua vida? Ah, confio. Você confia nesse Deus que decretou essa promessa em sua vida? Ah, confio. Então, acabou. Você vai adorar esse Deus pela confiança, você vai manifestar a sua fé nesse Deus pela confiança que você tem nele, e isso vai te proteger. Bendita será a sua entrada, bendita será a sua saída, bendito o fruto do teu ventre, bendita a sua amassadeira, bendito você vai ser no campo, bendito na cidade. Você tem a bênção. Então, não tem por que você ser vítima, né, da inveja e sofrer as consequências. Pode ser vítima da inveja. Todos nós, com certeza, somos, em algum grau, vítimas de inveja. Mas não vamos nos livrar dos invejosos, não vamos ter nem sempre consciência dos invejosos, mas a gente não pode ser vítima com consequências da inveja em nossas vidas, tá? Isso aí parte agora da gente entender esse princípio que a gente está estudando aqui agora em Gênesis e tomar posse disso, toma posse dessa palavra. Não devo sofrer consequências. A senhora aí, né, está com problema de saúde. Não, a senhora não é para ter problema de saúde por conta disso. Era para ter até esse momento. Porque agora a senhora tem a compreensão de que o que a senhora precisa é comunhão com Deus. Teve comunhão? Teve confiança nesse Deus? Acabou. Não tem problema. E é o que a gente vai ver aqui, certo? Então, vamos seguir aí o texto. Então, porque ele tinha grandes posses de rebanhos, né? E grandes posses de gados, e grande quantidade de servos.
os filisteus o invejaram. Então, para a pessoa te invejar, às vezes não precisa que você tenha esse destaque todo. Basta um destaquezinho qualquer. Basta você ter seu casamento. As pessoas até podem olhar do lado de fora, ver você casada com a aliança na mão e não sabe que você dentro de casa vive uma perturbação do inferno. Mas ela vê do lado de fora você andando de maldade com seu marido e, opa, por que ela tem um casamento e eu não tenho? Né? E eu queria ser casada com esse marido dela. Eu queria possuir as coisas dela, né? Que foi o que a Milene aí falou, né? De querer ser e querer possuir aquilo que você tem, aquilo que você é. Então, não importa se você tem um destaque pequeno ou um destaque grande, para você atrair a inveja de alguém, basta estar viva. É muito comum os PR falando, né? Quando eles estão pregando, você não quer ter problema, você não quer ser invejado, morra. Ninguém tem inveja em morto. Alguém tem inveja em gente morta? Ninguém tem inveja em morto. Entendeu? Então, você quer viver nesse mundo e não sofrer o dano da inveja, tenha compromisso com Deus. Confie nesse Deus que já te prometeu todas as bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Acabou. Tem isso aí? Arrebentou. Você não vai ser tocado, tá? A gente tem que ter esse despertamento espiritual. Então, verso 15. Porquanto todos os poços que os servos de seu pai, né, no caso, os servos de Abraão, que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. Então, eles foram lá e taparam. Aí uma coisa interessante aí que Dona Maria falou, que as pessoas podem até, às vezes, admitir se prejudicarem para ver o outro prejudicado. E a gente vai ver aqui, se os poços estivessem abertos, ainda que eles mandassem os hebreus embora das terras deles, eles não poderiam se utilizar das águas daquele poço? Por que fechar o poço? Que raiva doentia é essa, né? Que loucura é essa? Não, fruto da inveja, de realmente você querer tomar o lugar da pessoa e fazer de tudo para ela ser prejudicada ao ponto de você mesmo, né? Você não, que nós não somos invejosos, mas da pessoa provocar a si mesma algum dano. Estupidez. Né? Uma estupidez. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, porque és muito, muito mais poderoso do que nós. Olha o termo que ele usa. Muito mais poderoso. Poderoso já é uma coisa topzera, né? Uma coisa que chama atenção. Muito mais poderoso é uma coisa que amedronta. Né? Então, realmente, com esse povo aqui do meu lado, é melhor a gente mandar eles embora. Só que era um povo de paz. Isaac jamais ia mexer com esse pessoal. Não que ele não pudesse. Ele podia. Se ele desse uma na cabeça, eu vou tomar o reino de Gerar. Acabou, ele ia lá e tomava. Tá? Mas na cabeça dele ele só queria crescer em paz, comunhão com Deus, cultivar, plantar o fruto do seu trabalho com Deus. Estava de boa, já estava de bom tamanho, já estava grande pra caramba, só com a bênção de Deus. Ele não queria invejar, ele não invejava, ele não queria possuir aquilo que não era assim. Bem legal, né? Mas Abimeleque reconheceu o poder e o risco que era Isaac. Então ele chega e fala: sai de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. E quando ele fala que é muito mais poderoso, ele está fazendo um comparativo. Eu sou poderoso, eu já sou interessantíssimo, mas você é mais, isso me incomoda, você é uma ameaça. Então, por favor, dá licença. E Isaac partiu dali, não criou resistência, consentiu, tudo bem, e armou sua tenda no vale de Gerar e habitou ali. Então, ele sai das proximidades ali, né, da capital, do centro de Gerar, né, e ele vai tomando distância daquele pessoal. E Isaac cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado.
E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. O poço não existia, os pastores já estavam por lá, o poço não existia, os pastores estavam vivendo de boa. Aí abre um poço, ou seja, né, tem mais possibilidade de dar conta de mais gado, mas agora não. O poço é nosso, a água é nossa, você está nos incomodando. Você vê que é indicação mesmo, né? E os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. E ele chamou o poço, o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram um outro poço, e contenderam por aquele também, e chamou dele, o nome dele de Sitna. Ok. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aqueles não contenderam. Por que não contenderam? Porque ele já estava tomando uma distância considerável, né? Já estava longe desse pessoal, estava distante, né, de Gerá e dos pastores de Gerá, do povo de Gerá. Já estava chegando num ambiente onde ele poderia desenvolver sem ninguém por perto, né? Uma área não tão habitada. Ok. Né, cavou outro poço e por aquele eles não contenderam e chamou o nome dele Reobote. Reobote significa espaços abertos. E ele disse, pois agora o Senhor fez um lugar para nós e seremos frutíferos na terra. Então, ali ele começou a desenvolver mais uma vez. Então, por mais que ele tivesse sofrido a inveja, deu uma atrasadinha de lado, mas não parou esse rapaz. Ele continuou lutando, continuou crescendo, não morreu, não ficou doente, não padeceu de fome, não teve crise, tá? Ele não sofreu, né? Teve um negocinho ali e ele foi procurando espaço para ele. Isso porque ele não queria criar contenda, ele queria manter a paz. O que eu acho valioso, diga-se de passagem, tá certo? De repente, numa contenda, numa guerra, ele poderia possuir tudo aquilo, mas poderiam ter vítimas e perdas humanas desnecessárias. Então, vamos lá, eu sou peregrino aqui mesmo nessa terra, tá? Tudo isso eu sei que vai ser meu, eu vou esperar a promessa de Deus se cumprir na minha vida, vou ter paciência, tudo bem, e eu vou para outro lugar, vou continuar peregrino. Deus mandou eu ser peregrino? Ah, bom, beleza, eu vou continuar sendo peregrino. Vou procurar outro canto para mim, e pronto. E aí ele habitou ali perto do poço de Reobote. Não achou pouco, né? Não achou bom, não achou suficiente. Ele partiu dali e foi para Beceba. Beceba, a gente já sabe que ele já teve uma experiência em Beceba. Quando ele era criancinha, ele estava lá com o pai. Ele cresce ali com o pai, ele se desenvolve com o pai, morando em Beceba. Então, já é um ambiente muito conhecido dele, tá? Um ambiente, vamos dizer assim, íntimo. Ele conhece aquela terra. Então, ele chegou e decidiu se instalar ali. E quando ele faz isso, no mesmo dia, na mesma noite, o Senhor lhe apareceu, naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei tua semente, por causa do meu servo Abraão. Nesse momento, o que Deus está fazendo com Isaac? Dando uma animada. Ele reaviva na memória de Isaac uma promessa que ele já sabe desde pequenininho que ele tem. Ele era o primogênito da promessa. Então, ele já sabia que ele tinha essa promessa, né? Ele esqueceu? Não sei. Mas Deus faz questão de lembrá-lo nesse momento, então Deus está dando uma animada nele, avivando aquilo dentro dele. Às vezes é necessário que isso aconteça com a gente também. Às vezes é necessário que alguém puxe nossa orelha, ou dê uns 2 gritos no nosso pé de ouvido, para lembrar que nós somos filhos da promessa, né? Para lembrar que sobre nós repousa uma bênção, para lembrar que nós temos um Deus poderoso que luta nossas guerras, que vai à frente da gente, que nos cobre de proteção. Vale a pena a gente, de vez em quando, tomar uns puxãozinhos de orelha.
Ah, isso é necessário, a gente está vendo aqui que Deus está fazendo isso com ele também. Olha, fica tranquilo, eu sou contigo. Né? Não sei o cenário que ele viu em Berseba, não sei se ele ficou saudoso pela mãe, pelo pai, né? Era um ambiente, enfim, que ele já passou lá uma boa parte da vida dele. Mas ele chega ali e é necessário que Deus o anime. Deus está fazendo isso, tranquilo. E isso é outra coisa bem interessante. Deus, ele está vendo, acompanhando todos os nossos momentos. Não podemos pensar por um segundo que Deus esqueceu da gente, que Deus não está olhando para a gente, que Deus esqueceu a promessa que ele fez para a gente. Não podemos nos permitir ter esse tipo de pensamento, tá? Quem vive pela fé não vive com dúvida. Quem vive pela fé sabe que hoje a gente matou o leão e não foi o suficiente para dar conta das nossas necessidades. Tem problema não. O leão de amanhã vai ser maior e a vitória também vai ser maior. E vai dar conta de suprir todas as nossas necessidades. O que importa é que a gente permaneça confiante nesse Deus, tá? E aí o que Isaac faz? E ele edificou um altar ali. As forças dele foram reanimadas e aí ele edifica um altar. Então, espiritualmente, Deus percebeu que ele poderia estar combalido. Tá? Deus percebe. Poxa, mas Isaac, filho da promessa, pessoal, um ser humano. Filho da promessa, mas ser humano. Tem seus momentos de fraqueza, tem aquele momento em que cansa, né, o espírito de tanta coisa que ele tem que viver, de tanta coisa que ele tem que lutar. E ainda que a vida financeira dele, aqui mostra que está tudo bem, a vida financeira dele, provavelmente ele tinha outros problemas interiores. O problema com os filhos é um problema. Esses filhos dele devem ser uma contenda eterna. Inclusive, o final do capítulo está falando do filho dele, que está trazendo dissabores sobre a vida do casal. Provavelmente, Isaac e Rebeca têm algumas contendas entre si, porque um ama mais o filho, o outro ama mais o outro filho, entendeu? E essas coisas não são legais dentro do relacionamento. Um vai querer privilegiar um, o outro vai querer privilegiar o outro, e isso vai dar problema na hora do casal se entender. Para os filhos até não, tá? Os filhos são consequências, mas o casal tem sempre que estar muito bem. O casal não pode estar dividido por conta de filhos. Seja quais foram os problemas, inclusive, mesmo que os problemas sejam os filhos, o casal tem que estar sempre unido. Pronto, o casal está unido, eles vão vencer tudo. Não sei o que passou, não sei, mas foi necessário que Deus relembrasse que ele era com Isaac, e nisso Isaac, opa, eu tenho um Deus, eu vou erigir esse altar e eu vou invocar o nome do Senhor. Pode falar aí, dona Maria. O que havia entre eles foi a questão da omissão de Rebeca, porque Deus fez a revelação para ela, né, que o maior serviria o menor. Ela contou para ele, não. Ela não revelou isso para ele. Ela foi revelar depois, né? Ela ficou com aquele receio de que o tratamento entre os filhos fosse diferente. Hoje em dia, até a psicologia já diz que o tratamento da mãe com os filhos é diferente. A mãe trata um filho diferente do outro. Isso é fato. Não adianta ficar dizendo, não, eu trato igual, sabe? Porque quem está na observação vê que não é. Entendeu? Eu tenho uma prima que ela é uma mãezona, sabe? Entendeu? Muito galinha choca, mas todo mundo vê, entendeu? A preferência dela é Márcia. Pergunte se ela vai sair de Vila do Atlântico. Nunca. Por quê? Porque Márcia mora em Vila do Atlântico. Os outros moram no Salvador. Ela está aqui, ó, com o umbigo dela pregado em Vila do Atlântico. Briga todos os dias com Márcia.
mas não sai de Vila do Atlântico, todo mundo sabe, entendeu? Assim, que conhece ela sabe. Bom, ela gosta dos 4 filhos, mas é Márcia, certo? E, poxa, isso é um exemplo, e vocês que estão aí na vida, que estão vendo, vocês têm na sua família, na sua rua, na igreja até, vocês têm exemplos disso. A mãe não gosta igual, mas, na verdade, ela não quer que dê tratamento aos seus filhos, diferente. Então, ela não sei, ela talvez, quando soube que um ia ser mais do que o outro, ela se preocupou. E isso fez que eles tivessem contenda, né? A gente não pode se guiar pela novela, porque a gente sabe que a novela é uma leitura. A gente não sabe se ela realmente não contou a Isaac, mas que ela, entendeu? Talvez, justamente por essa revelação, tivesse várias contendas com ele, porque ela dizia, não, quem vai ser Jacó, e ele dizia, não, é Esaú, porque ele é que é o mais velho. Eu acho que isso tinha. E eles contendiam com a questão de quem ia ser a primogenitura. Essa era a briga deles. Pode ser, exatamente, pode ser também, tá? A questão se Rebeca falou ou não para Jacó a respeito do que Deus falou com ela, por que que a gente acredita que não falou? Porque a Bíblia não fala que ela comenta com Isaac. E o preferido de Isaac vai ser Esaú. Só que Isaac sabe que o primogênito dele é que vai ser o filho da promessa. Só que Rebeca sabe que é o segundo que vai ser o filho da promessa. Então, por que que a gente sabe que Rebeca não contou para Isaac, né, o que Deus tinha revelado para ela? Porque Isaac insiste em teimar que Esaú é que vai ser o primogênito. Então, por isso que a gente entende dessa forma, tá? E aí, beleza, vamos lá. Quando fala aqui a Bíblia, que, versículo 25, ele edificou um altar ali, em Berseba, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaac cavaram um poço. Tem que ter água, pessoal, senão o acampamento não desenvolve. Você tem que beber e você tem que dar de beber para os seus animais. Não vou falar nem da higiene, eu vou falar da necessidade de você se nutrir de água. Não vou nem citar higiene. Então, tem que ter água por perto. Eles vão lá, cavam o poço, tá certo? Sempre tem que ter essa questão do cavar os poços. A gente vai ver sempre isso com esse povo, tá? Berseba é um ambiente perto de deserto. Então, não tem rio, tá? Não tem um grande lago, né? Não tem o Rio Jordão, o Mar da Galileia, não tem ali nada por perto, é deserto. Então, tem que sair água de algum lugar, por isso sempre cavar os poços. E ele é o terceiro que é citado, desde Noé até aqui, que ergue um altar. O primeiro é justamente Noé, que levanta um altar. O segundo vai ser o próprio Abraão, que por 3 vezes ele ergue um altar. E agora a gente vai ver Isaac também erguendo um altar, com certeza já tendo um amadurecimento espiritual tal que ele percebe que ele tem que ter ainda mais intimidade com Deus. Então, se você hoje é fraca na sua fé, fica tranquila, você vai ter que se desenvolver obrigatoriamente. Ou você cresce na fé, ou você morre. Como você já sabe a verdade, você vai ter que se desenvolver na fé. Questão de tempo. Né? É bom que se desenvolva logo, para que você não sofra. Ou pelo menos sofra o mínimo possível. Né? Porque comunhão com Deus não é sinônimo de não sentir dores. Tá? Mas tem que ter essa aliança com Deus. E o Isaac, ele está percebendo, poxa, olha, ele me animou e agora tudo que eu preciso realmente é começar a me
aproximar mais ainda de Deus. Você vê que ele está peregrinando aqui no deserto, e já se passou muito tempo lá em Gerá, né? Um longo tempo se passou em Gerá. De Gerá ele já saiu para outros lugares, já passou aqui, né, em Reobote, já está agora em Berseba, então ele está peregrinando. E nesse período de tempo aqui, você não vê ele levantando altar nenhum. Você vai ver levantando altar agora. Tá certo? Isso quando os filhos já são adultos e por aí vai. Então, demorou muito tempo para que ele percebesse que ele tinha que cultivar a comunhão com Deus. Abraão já fazia isso com mais frequência, né? Mas, enfim, a necessidade chega, minha amiga, você vai ter que ceder, por bem ou por mal. Versículo 26. Então, Abimeleque foi até ele de Gerar, com Alzate, um de seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe do seu exército. Esse Ficol aqui já é o mesmo Ficol anterior. Ficol é um nome, tá? O título, capitão-chefe do exército. O que eu vou pensar aqui? Que esse Ficol já era um rapazinho lá de destaque na época de Abraão. Então, devia ter lá seus 20 e poucos anos, né? Um cara de destaque. E de tanto destaque que ainda hoje ele permanece como chefe do exército, certo? Hoje, com seus 60 e poucos anos, provavelmente, tá? Enfim, o Ficol é um cara interessante. Por quê? Porque ele viveu a experiência lá atrás, ele vai transmitir essa experiência, se Abimeleque não for aquele Abimeleque, ele vai transmitir essa experiência para o novo Abimeleque, tá? E ele vai dizer, olha, esse Isaac aí é filho de Abraão, olha, esse povo serve um Deus que é especial. A gente não pode se meter com esse Deus, não. E a gente vai perceber que esse povo vai, num bom português bem dizido, arregar para Isaac. Vê? Ok. E Isaac lhes disse, por que vindes a mim, visto que vós me odiais e me enviastes de vós? Né? Vocês me expulsaram da presença de vocês. Por que vocês querem que vocês agora estão vindo até mim? E eles disseram, vimos que certamente o Senhor está contigo, Deus Altíssimo está contigo. E dissemos, que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo. Bom, mas já tinha esse juramento lá atrás, pessoal. O juramento que houve com Abraão era para permanecer para a descendência, tanto de um como de outro lado. Não tinha essa necessidade, né? Mais uma coisa que nos leva a pensar que não estamos falando do mesmo Abimeleque, né? Tanto que é necessário renovar esse pacto. Ok, vamos lá. Vamos lá, né, que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti somente o bem. Mentira, que eles não fizeram somente o bem. Já expulsaram o acampamento dele por 1, 2, 3 vezes. Expulsaram a primeira, eles cavaram um poço, expulsaram, cavaram o segundo poço, expulsaram, né? Então não eram assim bonzinhos. E te enviamos de nós em paz, né? Mandamos você embora sem conflito contigo. Tu és agora o bendito do Senhor. Tá certo? E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. Então, Isaac oferece um banquete a eles. Essa questão do Isaac ter quebrado o pacto com a mentira, não, acho que não seria assim tão relevante, né? Seria mostrando que ele teve medo, mas não necessariamente que quebrou o pacto, porque ele não tentou necessariamente contra a vida deles, não tentou invadir a terra deles, chegou em paz, só teve medo de morrer, até reconhecendo a autoridade, né, e a grandeza, né, a supremacia de Gerá sobre seu povo. Acho que isso aí seria motivo da quebra do pacto. Minha opinião. Ok, então ele vai agora e faz um banquete para esse pessoal, né? Bastante receptivo, né? Eles comeram e beberam.
E eles se levantaram cedo de manhã. Então, dormiram lá pelo acampamento. Isaac teve todo o cuidado de recebê-los bem. Talvez não necessariamente porque essas pessoas merecessem, mas porque a índole de Isaac era essa, tá? De ser um cara que, como é que se diz? É hospitaleiro, onde ele já viu o exemplo do pai, tá certo? Então, ele vai seguindo esse... É um povo de paz. Os hebreus, né, os judeus, eles até hoje são um povo de paz. Eles só são reativos quando eles têm que se proteger. Não são um povo de guerra. Beleza. Então, eles levantaram cedo de manhã, juraram um ao outro. Então, aqui houve o juramento. Interessante que aqui em Berseba a gente já viu esse juramento também, que é justamente do próprio Abraão, né, com o Abimeleque daquela época. Já houve essa situação aqui. E ele, novamente, né, esse ambiente, né, está vendo isso mais uma vez, né, que é justamente aí o que a Maiana tinha colocado aí, pessoal, em Gênesis 21, 23, a gente vai estar vendo justamente Abimeleque fazendo agora o pacto com Abraão, tá? E agora vem outro Abimeleque e faz também o pacto com Isaac, no mesmo lugar, em Berseba. Ok. E Isaac os despediu e eles partiram dele em paz. Então, o acordo foi firmado e aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaac vieram e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado e lhe disseram, nós encontramos água. E ele chamou Seba. Por isso, o nome da cidade é Berseba até este dia. Foi renovado, confirmado o nome desse lugar. Quem deu o nome desse lugar primeiro foi Abraão, e agora vem Isaac e confirma, tá certo? Berseba antes, né, poço do juramento ou poço das 7, lembra? As 7 ovelhas, né, 7 ovelhas, não, 7 cordeiras, né? 7 cordeiras que ele dá de presente para Abimeleque, e aqui ele está fazendo agora esse juramento, necessariamente não está havendo nenhuma presenteação, né, entre eles, mas está havendo pacto. E aí, o capítulo muda completamente o assunto, e ele abre aqui uma deixa para um dos possíveis problemas que a família está vivendo, que é justamente a insubordinação de Esaú. Por que insubordinação? Porque se o Isaac em si, ele já sabia, né, ele já teve a experiência de se casar com a mulher do povo dele, o Esaú agora está dando um péssimo exemplo, procurando pessoas do povo filisteu, do povo estrangeiro, né? Na verdade, aqui tem até do povo eteu, tá certo? Povo eteu, que estavam morando próximos e agora eles estão lá se misturando com essas pessoas, que não são as pessoas com quem eles devem se misturar. Principal motivo porque esses povos não podem se misturar, porque esses povos não temem a Deus. Só por isso. Eles não temem a Deus, tá bom? E Esaú era da idade de 40 anos, já homem, né? Quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Bezamate, filha de Elon, o Eteu. Ele casou com a mesma idade do pai. Ele está aqui, de fato, introduzindo a bigamia, me arrumou 2 esposas, né? Que foram uma amargura da alma para Isaac e Rebeca. Então, essa situação que Esaú está criando para eles, né, está extremamente desconfortável. A palavra é amargura de alma. Então, você cria um filho, coloca toda aquela expectativa sobre ele,
principalmente para Isaac, porque na cabecinha dele, de fato, Esaú é quem vai tomar conta do clã, né, que vai tomar conta daquele acampamento, daquele povo, ali já tem um povo constituído, sim, né, e o mau exemplo dele para o povo não é bom, porque esse povo, sem as determinadas regras sendo obedecidas, vão se desvirtuar, eles vão se separar, vão se dividir. E isso não vai ser bom. Tá? Ele tem esse entendimento. Isaac tem esse entendimento. Rebeca, por consequência, também vai ter esse entendimento e vai sofrer junto, porque o exemplo que ele está dando, além de ser ruim, deve ter arranjado duas mulheres que afrontam o casal o tempo inteiro. Né? Vocês se acham melhorzinhos que a gente? Né? Pois bem, a gente está com o filho de vocês, sei lá o que passava na cabeça. Mas, enfim, trazia para eles amargura de alma. Quem já sofreu amargura de alma aí, talvez imagine, né, o que esse homem e essa mulher, esse casal, estão sentindo, com um péssimo exemplo de um homem já maduro, que não era mais para ter criancice, não era para ser mais um meninão, né, era para ser um cara responsável, na cabecinha dele ele também vai ser o líder desse povo, é ele quem vai assumir a continuidade de Isaac, então era para ele estar dando um excelente exemplo, que a gente não vê aqui, e um pouquinho mais para frente a gente vai ver no que isso vai dar. Mas já vimos no capítulo anterior, né, que Esaú, ele já vendeu a sua primogenitura para Jacó, né? E vamos lembrar que essa primogenitura, na cabecinha dele, é só uma questão de herança. Herança. Ele já mostra que ele não valoriza a Deus, a bênção de Deus, ele não reconhece a autoridade do pai, isso está sendo mostrado aqui, que com certeza não foi da vontade do pai que ele se casasse com mulheres daquele povo, tá certo? Dos heteus, tá? Então, já mostrou que ele é um cara insensato, porque você trocar uma bênção de primogenitura por uma refeição é uma coisa estúpida, entendeu? Estúpida, acho que é o melhor nome que dá para a gente se referir a isso. Então, ele tem mostrado que ele não seria um bom chefe, não seria um bom líder, não seria um bom representante, não seria um bom exemplo para aquele povo agora, né? E Isaac deve estar extremamente perturbado porque, bom, não é Jacó, é o primogênito, né? Só Rebeca que sabe que vai ser Jacó. Pode falar aí, Dona Maria? Ele era irresponsável e imediatista. Porque, como você disse, você vai trocar uma comunhão por uma herança. Se todo mundo sabia o poder de Isaac, ele também sabia, né? Por mais assim que a pessoa seja, até criança sabe, né? Você vê criança de 10 anos, ele sabe que o pai dele, qual é a condição do pai dele, certo? E ele pode, muitas vezes, em escola, você vê discutindo, mas meu pai tem carro, meu pai tem isso, meu pai tem... Então, ele é muito pelo que o pai tem, então ele sabe o que é que o pai tem, ele sabe quem é o pai, ele sabe, digamos assim, o poder do pai. E ele sabia o que ele ia dar. Ele trocou porque ele era imediatista, ele era irresponsável, ou talvez, né, porque ele não estava decidido a cumprir, né? O que também revela uma falta de caráter. Ele não cumpriu, porque se ele trocou, pronto, entendeu? Trocou. Você está entendendo? Minha filha, uma vez, fez lá uma troca com o vizinho, que ela saiu perdendo. Aí, depois que minha mãe colocou para ela, eu vou lá destrocar. Não. Você trocou. Você vai assumir. Você não trocou? Você não achou bom na hora? Por que você não parou, não pensou, não veio aqui, não falou com sua avó, não falou comigo?
mas você foi lá e trocou. Então, você vai ficar trocado. Sabe? Então, eu já disse que você foi muito dura comigo. Fui, não. Eu fiz você assumir aquilo que você fez. Claro, você tem que assumir o que você fez. Pronto, acabou. Não tem volta. Mas ele não, ele quer dizer, né? Aí é aquela história, é a interpretação da gente, né? Pela história. Ele vendeu a primogenitura dele para Jacó. Então, não era nem para ele se apresentar para receber. Ele teria que chegar para o pai e dizer, olha, eu já vendi minha primogenitura, você tem que abençoar Jacó, porque eu já vendi a minha primogenitura. Ele tinha que chegar lá e falar isso, mas ele não falou, pelo contrário, ele foi lá para ser abençoado. Sabe? Então, ele, para mim, né? Não sei, né? Para mim, ele era imediatista, queria o prato de lentilha, tá tudo bem, pegue minha primogenitura, me deu a lentilha, comeu a lentilha, aí depois foi pegar a bênção da primogenitura, porque ele não estava afim de ceder a primogenitura para o irmão. Se ele não estava afim de ceder a primogenitura para o irmão, por que que ele comeu a lentilha? Se fosse lá e fizesse a lentilha dele. E diga-se de passagem, ele sabia cozinhar, entendeu? Quando fala que o pai pede que ele vai lá, caça e faça né, prepare a caça, e Isaac, ou melhor dizendo, Esaú, ele sabe cozinhar também, entendeu? O bonito do Jacó podia ficar nas tendas e saber cozinhar também, claro, sabia, tanto que ele estava lá fazendo o guisado vermelho. Mas o outro também sabia, entendeu? Se ele quisesse, ele podia lá fazer a comidinha dele. Mas o cabrinho era meio acomodado também. E, de fato, o termo mais coerente era de imediatista, né? Emotivo, ansioso, tudo que tiver envolvido aí, sentimentos pequenos, esse rapaz estava envolvido aí. Ok, meninas, diga aí, alguém quer acrescentar algo mais? Ninguém? Vamos dormir, então? Beleza? Pronto. Quem faz aí a oração? Bora lá, bora lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, Pai misericordioso, bondoso. Obrigada, Senhor, mais um dia de vida, saúde, paz, mais um dia na Tua presença, mais um dia estudando a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs na fé. Olha pela família de cada uma delas e principalmente pela nossa irmã Adriana. Abençoa a vida dela, a família dela. Faz se cumprir, Senhor, todos os desejos, todos os sonhos do seu coração, todas as bênçãos que o Senhor tem para a vida dela, Senhor. Nos dá amanhã um dia de vitória, mais um dia na Tua presença, mais um dia aprendendo mais e mais a Tua palavra. É isso, Senhor, que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a certeza da vitória. Amém. Amém, pessoal. É isso aí. Por hoje é só. Ficamos por aqui e a gente retorna quinta-feira com a Adriana. Só lembrando.